programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o programa Divas, o Podcast, com Denise Ribeiro. Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui pela Rede Elite de Comunicações mais um Divas, o Podcast. O podcast onde aqui a voz feminina ela é protagonista e ecoa com propósito. Nós estamos ao vivo pelo www.elitv.com.br e pela Rádio Elite, Minha Rádio FM. Nós estamos também ao vivo através das nossas rádios parceiras, Marconi FM no Rio Grande do Sul, Master FM no Rio de Janeiro, Paineira FM no Rio Grande do Norte e Metrópole FM no Distrito Federal. E como eu costumo sempre dizer, a sua participação aqui na Rede Elite é sempre importante e é uma alegria para nós te receber aqui. Seja sempre muito bem-vindo. E o tema de hoje que será abordado no nosso podcast, inclusive eu quero apresentar a minha convidada de hoje, Pamela Crisóstomo, estudante apaixonada por psicologia, que veio conversar hoje conosco. Vamos falar sobre a introdução à psicologia e o transtorno de borderline. A Pamela me corrija se eu estiver errada. Tá certinho. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Já estudamos juntas na instituição Senac São Miguel Paulista, uma instituição maravilhosa que sempre oferece cursos incríveis. E hoje, para mim, é uma honra ter você aqui. Fique à vontade para cumprimentar seus seguidores, o público que está te assistindo. Tá certo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela essa oportunidade aqui de estar prestigiando esse projeto tão lindo que você tem. E também para falar um pouco mais desse meu projeto, que é o canal Fala Cérebro, para democratizar a psicologia e torná-la acessível, né, e mais próxima do cidadão, de uma forma mais empática e real para o dia a dia. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal, eu também estou muito feliz e muito empolgada com o tema que nós vamos desenvolver aqui hoje. Eu quero começar o nosso bate-papo com você compartilhando um pouco sobre a psicologia, o que significa essa palavra na sua vida. Bom, a psicologia ela é uma das coisas que está na minha vida desde os meus, 12 anos de idade. Era uma das coisas que antes de eu saber o que eu queria da vida eu falava, eu vou ser psicóloga. Nem sabia o que era isso ainda. Eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas. E vendo ela, né, crescendo hoje em dia com tanta expressividade, com o acesso à informação, ver o quanto ela é transformadora. Então, o que eu posso falar da psicologia é que ela é minha vida. Ela é sua vida? Sim. Isso é muito interessante. E como que você começou, como que você percebeu que a psicologia ela iria entrar na sua vida? Você falou, agora eu preciso estudar psicologia. Como que ela entrou na sua vida, assim? Eu falo assim, que a vida ela tem os seus jeitos e maneiras de mostrar ou às vezes esfregar na sua cara aquilo que você nasceu para ser. Sim. Como eu comentei, desde muito jovem eu sempre soube que eu queria ser psicóloga. Entretanto, as coisas da vida vão nos levando para outros caminhos. Eu me formei em outras áreas, né, na área de negócios, na área de marketing, que eu também gosto muito também. Sim. Mas foi o meu adoecimento mental em 2019, né, que me fez obrigatoriamente ver que era a psicologia o remédio, né, entender o quão ela é significativa e transformadora, e é até hoje, né. Eu já tinha a compreensão da importância, mas só quando você de fato precisa dela e você enxerga as benesses que ela pode te possibilitar, né? Até Sim. postei uns dias atrás um tricô, né, de um cérebro, ou seja, de você tricotar e saber quem é você. Então foi assim que a psicologia voltou para mim, né? Era o que eu queria lá em 2008. Sim. E voltou. 2025
retomei, né, os meus estudos para a área de psicologia de uma forma formal, mas venho estudando psicologia desde antes, porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, enfim, sempre fui um pouco fora da caixinha, um pouco mais diferente mesmo. Um pouco fora da caixinha, essa foi incrível. Eu me lembro no Senac, quando nós estudamos lá, que você comentou realmente que você entrou na psicologia, principalmente depois que você teve o transtorno de ansiedade, que foi um momento muito difícil para você e que com certeza acredito que não foi difícil só para você, mas que para muitas outras pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, e podem também dizer um pouquinho, passar um pouquinho dessa experiência. E lembrando que quem quiser mandar seus áudios, mandar suas perguntas aqui para nossa convidada, mande pelo WhatsApp 11 9 94 39 68 97. Aguardo os áudios de vocês com as suas perguntas. Como que a psicologia ela se tornou algo tão essencial no cotidiano, no seu cotidiano, Pamela? Olha, ela se tornou fundamental desde que obrigatoriamente a vida me forçou a parar e fazer eu me enxergar como um ser único, que é assim que a gente tem que se enxergar, não por sermos melhor do que ninguém, mas somos universos únicos. Então quando você começa a se olhar, você começa a saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você se submete, aquilo que você não se submete. E foi através da psicologia, né, do momento do meu adoecimento psicológico, sim, que eu tive esse acesso, né, com diversas psicólogas, com diversas abordagens, né, desde a psicanálise, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que atua diretamente nas questões dos hábitos, né, então é algo muito importante, a psicanálise que nos traz um pouco para aquele eu, né, o nosso eu infantil, aquelas dores e traumas que estão ali totalmente, sabe, que nem correntes dentro de você. Então foi todo um caminho, um percurso que me possibilitou, né, ter esse olhar e enxergar essa importância e também querer não simplesmente suprimir isso para mim, querer passar isso adiante. Até por isso que eu falo que o bem que me fizeram, eu quero doar também para o outro, porque se todas as pessoas tivessem a oportunidade de se conhecer, é algo que é um sonho para mim, por isso que eu busco ser mais esse instrumento, né, junto com tantos colegas e profissionais excelentes que a gente tem em Brasil afora. Isso é bom, e temos muitos profissionais que realmente tratam desse transtorno e que com certeza nos ajudam muito. Sim. E você assiste, tem algum podcast específico que você assiste, que você se baseia? Que bom você perguntar questões? Isso. Você é sapeca, que você sabe que eu tenho uma pessoa especial, mas é importante perguntar. Eu sou eternamente grata à doutora Ana Beatriz Barbosa, uma grande psiquiatra e referência, né, na questão da psicologia e da psiquiatria. É uma pessoa também que tem TDAH e dislexia, e é uma pessoa que ela é muito diferenciada porque ela é humanizada na forma que ela leva essas questões que são tão cheias de tabu, né, porque o adoecimento mental é algo que infelizmente tem-se muitos mitos, né, e muitos preconceitos que, assim como a Bia foi esse fator de transformação na minha vida, ela me inspirou, juntamente com o meu amor pela psicologia, a querer ser mais um fator de transformação e mostrar que não é porque um psicólogo ou um psiquiatra ou qualquer que seja a pessoa, ela não carregue as suas dores, as suas questões, e aquilo não as define, mas é importante que elas falem, porque tem muitas outras pessoas se achando as pessoas mais doidas ou doentes mesmo, sabe? Mas não é doença, gente, não é doença. O nosso cérebro ele adoece, e a singularidade de certas questões a gente tem que olhar como um potencial e não como um limitante. E como que o que a Pamela de hoje, essa pergunta, o que a Pamela de hoje diria pra Pamela de 5 anos atrás? O que eu posso dizer para ela é que é o seguinte:
continue não desistindo, por mais que você tenha dias ruins, por mais que você tenha frustrações, você já teve tristezas, decepções, entenda que isso vem para te fortalecer e que tudo tem um porquê na vida. Cabe a escolha que a gente direciona a olhar. Tudo é uma lição, então eu olho isso para isso, continue perseverante, que você vai conseguir. Continue perseverante e não desistindo. Exato. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E como você se vê daqui a 5 anos? Olha, eu me vejo daqui 5 anos. Hoje eu vou aproveitar esse momento, claro. Juntando ao Setembro Amarelo. Eu vou fazer de fato o lançamento oficial do meu canal Fala Cérebro, que é um canal voltado para a quebra de estigmas, né, e jargões que são utilizados, né, na área da psicologia e psiquiatria, para aproximar do cidadão comum, para que ele entenda que a psicologia, o tratamento da saúde mental é necessário para todos e não só para pessoas que têm adoecimento. Então eu me vejo com esse canal em expansão, possibilitando cursos ou imersões, livros, palestras. Eu quero fazer o Fala Cérebro ser muito maior do que eu, né, podendo acessar outras pessoas em outros estados, porque foi através de plataformas assim, como eu falei da Bia, Ana Beatriz Barbosa, Eslin de la Logare, entre outros, que eu tô aqui junto, mais um inconformado, para fazer a diferença. Então me vejo com esse projeto extremamente fortalecido. E com certeza vai ser um sucesso. Já tem previsão para estrear? Já. O próximo episódio, semana que vem, na próxima quarta-feira. Olha, que bacana. Já aproveita e divulga pro seu Pois público. É, pessoal, vocês que queiram saber mais aí sobre a questão da saúde mental de uma forma leve, tranquila, quebrando paradigmas, sigam nas redes sociais, TikTok, YouTube, @FalaCérebro. Lá vai ter conteúdos rotineiros, questões do dia a dia, para que uma pessoa comum como sou, como qualquer outra pessoa, mas uma estudante apaixonada pela psicologia, poder ter uma troca com vocês de tantas as coisas que a psicologia me favoreceu, e melhor, quando formada, terei ainda muito mais embasamento, também trarei pessoas muito mais capacitadas e especialistas do que eu no tema, para que possa traduzir a linguagem que o canal tem a oferecer. Legal. E qual o público que você pretende atingir? Você já pensou nisso? Já. Eu busco, como a saúde mental ela é uma coisa que ela é de expansão, ela não é tão nichada, no que eu puder expandir desde o jovem à pessoa de mais idade, eu quero, porque saúde mental é para todos, então a gente precisa quebrar certos paradigmas, crenças e questões muito limitantes por uma questão de falta de conhecimento, até mesmo de acesso à informação, para que as pessoas se libertem e quebrem um ponto que eu acho importante colocar aqui, Sim, claro. Que saúde mental ela é necessária, você não precisa ter um transtorno, você não precisa ter nada que te cause uma dificuldade para você buscar a terapia. A terapia, ela nada mais é do que algo que faça você se enxergar como um ser único e que você saiba o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Claro, com certeza. Até porque eu acredito que hoje em dia ainda haja, vamos dizer assim, ainda haja alguns comentários referentes à psicologia. Não, eu não vou em psicólogo porque psicólogo é pra maluco. Eu acredito que ainda existe muito esse tabu de não ir em psicólogo por achar que psicólogo é pra louco, e não é. Psicólogo, qualquer pessoa pode ir pro psicólogo, não é especificamente ser coisa de maluco, de doido, não. Não é. Eu falo que, infelizmente, eu já ouvi isso muito, Sim. Inclusive de pessoas que, enfim, a gente não gostaria de ouvir, mas tudo também está no que do conhecimento, do autoconhecimento da pessoa, né? E a gente não pode se deixar definir, mas realmente é muito triste, porque se você tem uma gripe, você toma um remédio, se você, sei lá, quebra uma perna, você imobiliza ela, qual é a diferença de você, se necessário, você ter que tomar uma medicação para restabelecer a química cerebral? Sim. Porque assim, pessoal, só para simplificar, o que é um adoecimento mental, dependendo se é um transtorno de ansiedade ou a depressão, você tem que olhar, claro, o profissional vai dar isso mais assertivamente, mas falando pelo meu caso especificamente. Sim. Eu cheguei num momento que a ansiedade se tornou tão
tão ruim na minha vida que ela começou a impactar e ela desequilibrou a química cerebral. Ou seja, eu sozinha, mesmo com a terapia, não estava funcionando. Por quê? A medicação, ela entra exatamente para equilibrar os níveis neuroquímicos cerebrais para que você consiga ter força, para que você consiga ser você e consiga ir no tratamento, no cerne da coisa que é a terapia. Então, é só a medicação que consegue isso. E tem um outro ponto. Você não necessariamente você vai tomar aquilo pro resto da vida. É por um período. Tudo é um processo. Sim, é verdade. Quando você teve o transtorno de ansiedade, como que foi referente à sua família? Como que foi essa aceitação da sua família, o apoio deles? Como que foi essa questão na sua vida? Aí temos dois pontos, né? Eu tive, de um lado, um apoio muito grande, de outros, mais uma vez, por uma questão de desconhecimento interno, eu ouvi coisas que me machucaram bastante. É uma máxima que eu aprendi na vida: se o que você for falar não for acrescentar, cala a boca. Não fale. Não fale. E eu ouvi coisas que me machucaram, mas eu entendo, né? Mas como eu gosto de olhar pro lado bom da vida, eu tive pessoas, minha esposa, minha irmã, amigos incríveis, minha avó, assim, se eu for listar aqui, são pessoas excepcionais que no momento das piores trevas da minha vida, que eu não desejo pra ninguém, foram pessoas juntamente a Deus que me fortaleceram e me trouxeram a ser essa mulher que eu tô aqui hoje, aqui com você. Uma mulher aguerrida, uma mulher que está aqui hoje contando e compartilhando um pouco da sua vivência e da sua história. E que hoje virou uma estudante apaixonada pela psicologia, que com certeza vai passar muito conhecimento para outras pessoas. Sim. Eu acredito. Até aproveitando, Claro. Falando da questão das áreas da psicologia, para o pessoal entender um pouquinho. Sim. A área da psicologia, ela é bem ampla, né? Então, ela tá desde a parte clínica, que é a que trata as questões psicológicas, né? Que é a que eu faço hoje. Mas também tem a psicologia do aprendizagem, que é focado na parte educacional. Temos a psicologia jurídica, esportiva, organizacionais focadas nas empresas, a social, que é formada por grupos. Então, assim, mas todas elas têm um único objetivo, né, de entender e compreender o funcionamento humano. Né? E a psicologia é isso, é uma ciência que estuda comportamento, os processos mentais das pessoas, para que elas possam, na sua individualidade, explorar o melhor de si. Mas você precisa aderi-la. Tem que aderir. E como que você acha que a psicologia, ela transforma a vida das pessoas? Como que você entende que a psicologia precisa trabalhar na vida do ser humano? Olha, ela nos ajuda porque ela é uma coisa que nos confronta. Eu acredito que por isso muitas pessoas fogem dela. Porque, de fato, ela vai tocar no cerne de muitas dores que hoje, infelizmente, eu percebo que nós estamos num movimento de massa mundial, não sei, que as pessoas não se confrontam. E ela transforma por causa disso, porque ela vai no cerne da sua dor, ela vai te confrontar, ela vai fazer você investigar e começar a analisar que às vezes você também pode ser a pessoa tóxica na vida de alguém, ou você tá com mecanismos, crenças muito arraigadas dentro de você que torna você o próprio vilão da sua vida. Mas como que se faz isso? Parando, observando, refletindo. E quem é a pessoa que vai fazer isso para você sem te julgar? É somente um profissional capacitado, com uma escuta, com mais de 5 anos de estudos e pós-graduações para aprender a ouvir. Porque todo mundo fala, não, ouvir é fácil, dar um conselho é fácil, mas o psicólogo, ele não te dá um conselho. Ele tá ali, como eu tô aqui contigo agora, ele tá olhando você, o ser, no caso, o ser Denise, a sua pessoa. Ele não tá te levando por um balaio de igualdade a outras pessoas. Ele olha você como um todo e ele quer, sabe, ele quer encaixar ou desencaixar pecinhas para que você comece a olhar o tipo,
o porquê certas coisas estão acontecendo. Sim. Então é por isso que a psicologia é tão transformadora. E por isso que muitas pessoas fogem dela. Porque ela causa dor, mas normalmente é na dor que a gente cresce, não é na felicidade. E a psicologia é isso. É como diz o ditado, nós aprendemos na dor ao invés de aprender no amor. Exatamente. Isso é muito expansivo. É muito expansivo. Sabe? E vamos falar um pouquinho agora sobre o transtorno de personalidade borderline. É isso aí. Compartilhe um pouco conosco, para quem está te assistindo, sobre esse transtorno. Então, eu queria falar um pouco sobre o transtorno de borderline e o porquê deixamos aqui, eu vou me especializar nele, porque infelizmente ele é um transtorno muito criticado, inclusive soaram músicas no mercado de alguns cantores que é um desserviço a quem convive com esse transtorno, porque é um transtorno puramente emocional, ou seja, essa pessoa é como se fosse uma bomba de emoções. Ela sente tudo muito intenso, tudo para ela é muito intenso, ela tem uma baixa estima muito grande, ela tem uma personalidade formada por uma questão genética e também por fatores externos, né, ambiente disfuncional, que formam a personalidade da pessoa. Então você imagina uma criança convivendo num ambiente totalmente disfuncional, com brigas, com agressões psicológicas. Imagina aquela criança se vendo naquela situação e ela... eu falo isso um pouco de mim, tá? Sim. Porque eu não tenho vergonha de falar, eu sou uma pessoa com transtorno de borderline, demorei muito tempo a descobrir, mas hoje eu sei. E vivo muito melhor, aprendendo a ser razão, porque não é fácil ser muita emoção. Sim. E eu quero ser essa porta-voz dessa questão desse transtorno, porque ele é muito, ele tem muito preconceito sobre. E é triste, porque falam que são pessoas manipuladoras, que são pessoas narcisistas, mas não é simplesmente uma pessoa que aprendeu a ser por uma questão genética. E também, como eu falei, a exposição a ambientes e situações que nenhuma criança no mundo deveria ter, foi a forma que ela aprendeu a se salvar. E isso moldou a personalidade dela. E é um transtorno que ele tem em homens, mas ele é predominantemente em mulheres. Tá? Então é importante a gente falar para a gente dar serviço a esse transtorno que tem tanto preconceito sobre, sabe? Sim. Então, assim, é possível sim ter uma vida funcional com esse transtorno que não tem cura, mas tem tratamento. E quais são os tratamentos, as terapias para combater? O transtorno de borderline, ele não tem cura, como você especificou agora. Mas quais os tratamentos eficazes? Olha, em algum dos casos, como eu já comentei com você, inicialmente, quando eu comecei meu tratamento, fazer uma linha de tempo rápido, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, depois depressão, aí depois suspeitava-se que eu tinha também TDAH, alguns espectros do autismo, e depois de 5 anos, para você ver como que é um transtorno difícil de diagnosticar, é muito difícil, leva-se de 5 a 10 anos, você tem que contar com uma equipe médica muito boa para conseguir ter esse diagnóstico. No meu caso, eu faço um tratamento medicamentoso para desatenuar os sintomas da ansiedade generalizada, né, porque são comorbidades por um transtorno não ser tratado. Então, assim, olha como ele maqueia outros transtornos até você chegar nele. Uma coisa elenca a outra. Exatamente. E ele tem, né, tratamentos medicamentosos, mas também tem, junto com o tratamento medicamentoso, tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai diretamente no cerne dessas questões comportamentais, né, é algo bem bacana, e tem uma específica, que é a terapia dialética, que foi criada diretamente para pessoas que têm o transtorno de borderline. Né? Eu não faço ela hoje, mas tenho profissionais, né, que compreendem muito bem a minha terapeuta, ela segue nessa linha e tem tido resultados excelentes, e pessoal que não sabe, busquem por esse tipo de profissionais, conversando sempre com o seu psiquiatra, tá? Para que ele possa conduzir esse tratamento da melhor forma, que é um diagnóstico muito delicado, mas que abracem
a vida pós-borderline. E essa terapia ainda continuando no transtorno de borderline. A terapia dialética, ela tem se tornado muito especial. Eu quero saber por quê, mas antes nós vamos aos áudios. Alô, Denise Ribeiro, parabéns pelo podcast. Divas Podcast, muito legal o tema. Estou assistindo aqui, acompanhando. Meu nome é Walter Alvarenga, eu sou jornalista e gosto desse tema. O tema que você está abordando é muito interessante, um tema que realmente as pessoas curtem, estudam, analisam e gostam. Parabéns, viu? Grande abraço. Boa noite, Denise Ribeiro, minha querida diva, o podcast. Parabéns pela sua entrevista. Estou aqui junto com o jornalista Walter Alvarenga, assistindo, acompanhando o teu podcast. Parabéns à convidada, parabéns a vocês, o bate-papo está muito gostoso, muito importante. E quero deixar um grande abraço para vocês e desejar muito, muito sucesso. Uma boa noite, parabéns, viu? Estamos aqui acompanhando. Que maravilha! Walter Alvarenga, que inclusive foi entrevistado pela Sônia Polônio aqui no podcast dela, Momentos, aproveitando a deixa, a oportunidade. Assistam todas as quartas-feiras das 16 às 18 horas o podcast Momentos com Sônia Apolônio. Logo após, na sequência das 19 às 20 horas, Divas, o podcast comigo, Denise Ribeiro. E hoje, já na sequência, coladinho com o Divas Podcast, vai ter o podcast do Cancan, que hoje ele vai entrevistar o Roberto Armani, grande cantor Roberto Armani, certo? Então, na sequência, coladinho com o Divas Podcast, pro podcast do Cancan, das 8h30, certo, Japa? Das 8h30 até as 9h30. Então, não percam. Olha que legal esse reconhecimento, Pamela. Saber que as pessoas, elas estão nos assistindo agora, nos acompanhando. Olha esses áudios, que são áudios maravilhosos, áudios que nos engrandecem bastante. Agora vamos voltar à terapia dialética, na qual estamos falando, que ela é considerada uma terapia muito especial. Por que ela é considerada tão especial? Ela é constituída e pautada diretamente por funcionamento do borderline, né? Sim. Ou seja, ela foi criada expressamente pro borderline porque é um paciente extremamente difícil. Sim. Eu, assim, perto de outras pessoas que convivem com esse transtorno, eu sou leve. Quem tinha esse transtorno? Comprovadamente, Amy Winehouse, falam-se que Marilyn Monroe tinha também. Algumas personalidades atuais, Britney Spears, porque assim... Não sabia dessa. Estou sabendo agora, não sabia. Então assim, é um transtorno muito difícil que normalmente é muito estressante para ambos, tanto para o profissional quanto para a pessoa que convive. Eu sou leve, mas assim, o dano que esse transtorno não diagnosticado foi para minha vida, mas eu agradeço pelas pessoas e pelos instrumentos que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse chegar, né, através dos meus estudos também, a doutora Ana Beatriz Barbosa, para que eu pudesse entender isso e por isso que a dialética ela é tão importante, principalmente para esses casos, porque como eu te falei, a TCC ela também é funcional, ela funciona, né, para quem convive com esse transtorno. Sim. Mas a dialética ela exige um manejo, uma diferenciação de abordagem do paciente de uma maneira toda diferenciada. Por quê? É um transtorno, pensa que é uma pessoa assim, ela é uma pessoa que tem um humor literalmente instantâneo. Não é bipolar, tá? Bipolar ele tem uma certa regularidade, tipo assim, ele tem tempos de mania, tem tempos de depressão, e bipolar não, ele é como se fosse literalmente o tempo de São Paulo em um dia só. E é verdade, porque eu falo assim, pra mim, eu tô aprendendo, mas imagina
A pior coisa que tem, você tá num dia que você tá bem, do nada, uma pessoa fala uma coisa, uma coisinha, e aquilo acaba com você. Eu já fui essa pessoa, mas hoje eu não sou mais. Porque assim, a pessoa border, ela é 100% emoção, sim, pois eu vou aprender a ser razão. Só que eu sei que isso não é para todo mundo. Então, por isso que sim, tem a terapia dialética, que ela é específica para o manejo, principalmente para esses casos mais graves. Então, ela é o tratamento de primeira linha para pessoas que convivem com transtorno. Incrível. Que legal. E aproveitando, ainda falando sobre o transtorno de borderline, que é um nome um pouquinho complicado, gente, tanto que eu estou aqui com a especialista que, se eu falar errado, ela tô caminhando, vai me corrigir. Tá caminhando para isso. Tá caminhando para isso. E qual a mensagem que você deixa para as pessoas que têm esse transtorno de borderline ou, de repente, convive com alguém que tem? É bom esse ponto que você colocou, porque de fato não é fácil para quem tem e não é fácil para quem convive. Não é fácil para quem tem, porque a pessoa sabe, ela está aprendendo a se conhecer e buscar equilibrar essa ebulição. É como se fosse uma pessoa que é um vulcão de emoções. Ela sente tudo demais e ela tem muita dificuldade de lidar com a raiva, né? Então você imagina para outra pessoa que está ali da outra ponta, um marido, uma esposa, tentando, sabe? O que eu posso falar é, continue incentivando as sim, pessoas que convivem ao tratamento. Se precisar usar a medicação, use a medicação, faça esportes, que é uma coisa que ajuda muito, exercícios físicos. Tá? O que eu posso falar é isso para quem convive, no caso, né, o marido, mas para quem vive com esse transtorno, sim, o que eu posso falar é que existe vida após o diagnóstico de transtorno borderline, que o que é border? É viver a borda, ou seja, nessa intensidade louca de sentimentos, é tudo, tipo, ama demais, odeia demais. É assim que o borderline vive. Então você imagina uma pessoa conviver com essa ebulição de emoção a todo momento. Então tudo é demais. O que eu falo, existe vida, mas se concentre no seu tratamento, se concentre no seu crescimento, no seu autoconhecimento. Borders, eu te falo, não existe vida sem um autoconhecimento. Não tem como conviver com esse transtorno se você também não se confrontar, se você não se comprometer com as suas terapias. Eu sei, vai doer muito, mas essa dor é muito importante para você enxergar que a forma que você se moldou por uma questão biológica, sim, e também de fatores externos, é que o seu transtorno não te define. Você pode ser muito melhor, mas seja seu melhor amigo. Isso é o mais importante, porque é um transtorno muito difícil e normalmente são pessoas, como você pode ver, são os melhores atores que você vê mundo afora. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, desde que a gente acredite e se comprometa com a gente. E é incrível também, aproveitando essa colocação sua, que não só nós, seres humanos normais, que passamos por esse tipo de transtorno, mas artistas. Uhum. Nós vemos tantos artistas que têm transtorno de borderline, autismo, TDAH. Isso é uma coisa que tem se tornado muito comum. Sim. Muito comum, sabe? É algo assim que impressiona bastante. Nós vemos na televisão isso. E hoje é que as pessoas têm uma mania de falar que tudo hoje é um transtorno. Gente, transtorno é tudo que causa um dano, ou seja, tudo que infere na sua vida, seja pessoal, profissional, o que impacta. Sim. Né? Então tem questões que são fisiológicas, biológicas, e tem coisas como o borderline que tem essa junção genética e questão interna e externa, né? Sim. Então, assim, a gente precisa olhar que hoje a gente tem uma gama de informação muito grande, então por isso hoje tudo tem nome, mas depressão, ansiedade, transtorno de tudo que a gente imagina, já houve desde o período de Freud, há 100 anos atrás, isso já eram analisados, só que hoje se tem o nome, então por isso cria-se alguns estereótipos, e claro, tem pessoas que também utilizam isso de mau tom, mas os transtornos têm nome porque é importante você saber aquilo que você tem para você poder se tratar. Entende? A mesma coisa, você tem um problema de vista. Se você não saber exatamente o grau que você precisa usar, não vai corrigir, não vai dar jeito. Então, assim também os transtornos.
Você precisa saber aquilo que você tem para você manejar e direcionar o tratamento. Eu falo que é preciso mais empatia sobre essas questões, que infelizmente a gente está aí para quebrar esses estigmas e psicoeducar a população. Certo. O transtorno de borderline, ele também atinge crianças? Então, o transtorno de borderline, ele não pode ser, os profissionais não podem, como que eu posso falar, diagnosticar, né? Sim. Porque muitos profissionais capacitados, eles observam, psiquiatras, psicólogos, sim, mas é um transtorno que só pode ser diagnosticado quando a pessoa está numa fase adulta, né? Ou seja, quando ela está com a sua formação cerebral como um todo finalizada. Porque é um transtorno que, inclusive, é interessante de falar, que muitas pessoas, ele estoura justamente depois da adolescência e vida adulta. E engraçado que comigo, hoje, observando terapia, gente... Sim. Terapia. Eu observei que isso já acontecia com essas minhas intensidades. De ser muito coração, viu? Ser muito bom. Porque a gente se ferra muito, infelizmente, por não enxergar a maldade nos outros. Isso é um fato. Sim. Mas eu falo que o mal não tá na gente, né? Tá no outro. E eu percebia isso, e hoje faz muito sentido, inclusive você ir para a literatura, compreender que a pessoa border, ela tem muito mais prejuízos depois dessa fase de adolescência adulta, depois dos seus 18, 25 anos. Porque é quando você começa a se inserir na sociedade, quando você começa a desenvolver relações amorosas, e essa dificuldade nas relações. Porque devido a essa intensidade e oscilação emocional, aí é onde está o prejuízo do borderline, porque ele é intenso. Você elencou as dificuldades desse transtorno. Existem os mitos? Ah, com certeza. Quais muitos. são eles? O primeiro mito é falar que a pessoa borderline ela é manipuladora, ou que ela é psicopata. Não, gente, o psicopata ele é um ser que nasceu com ausência total de empatia, e o borderline ele nasceu com, ele é 100% emoção, ou seja, ele sofre pelo sentir demais. Então o que eu mais ouço é que é uma pessoa manipuladora, que é uma pessoa narcisista. Gente, narcisismo todo mundo tem, é algo saudável, desde que não suba-se demais, né? E entra na questão da ganância, né? Então é importante frisar que o narcisismo é algo que está dentro da gente, mas é manipulador, como que eu posso dizer? Eu acho que é o predominante, é manipulador. E eu falo, gente, como pode alguém tentar manipular sendo... Enfim, aí a Pamela falando, né? Sim, legal, bacana. Eu quero agora falar um pouquinho sobre o canal Fala Cérebro. Claro, vamos lá. Qual é a mensagem que você transmite através do seu canal para o seu público? Gente, o canal Fala Cérebro, ele nasceu justamente desse inconformismo que eu tenho dentro de mim, sobre até barreiras de ter convivido e conviver com pessoas que carregam estigmas e preconceitos sobre o tema da psicologia como um todo, terapia como um todo. Sim. E eu criei esse canal justamente para adequar a linguagem e tornar acessível a toda e qualquer pessoa que precisa ouvir e aprender sobre o funcionamento da mente. Levar a informação de uma maneira simples, sem jargões, porque eu sei que utilizar jargões afastam as pessoas. Eu acho que a gente precisa simplificar, e ainda mais pelas minhas vivências. Eu acho que eu trago um pouco mais de propriedade, e não estou sendo somente uma pessoa que está falando algo que ela não viveu. Sim. Claro, eu não sei todas as coisas, eu estou aí para aprender. Sim. Mas o canal Fala Sério nasceu justamente por isso, e por eu ouvir muitas pessoas falarem para mim que eu tinha muito a falar, muito a ensinar, e tinha muitas pessoas falando diversas asneiras por aí, que infelizmente é do game. Existe. Então eu falo, por que você, uma pessoa que tem tanta paixão e tem tanta gratidão pela psicologia, por ser mais uma colega, né, que vai se tornar psicóloga, por que você não se utilizar como um instrumento e já fala assim, você tem o dom da comunicação. Acho que até comentei com você fora que eu descobri isso também recentemente. Então, por que não utilizar isso para o bem
né? Utilizar essas minhas vivências e simplificar e tornar acessível, porque como a gente transforma o mundo, como a gente transforma, é através do conhecimento. E além do conhecimento, é você ter uma pessoa que viveu na pele aquilo. Então vou trazer temas atuais, vou também mais adiante trazer personalidades, profissionais da área para embasar ainda melhor, né? Como já comentei, eu sou estudante, então tem muitas coisas que só um profissional gabaritado vai trazer, mas é a minha preocupação com a verdade da informação. Né? Então, Fala Cérebro nasceu disso. E é interessante falar, Fala Cérebro, né? Antes de O você nome, me perguntar, como surgiu o nome? Exatamente disso, foi de uma sessão de terapia onde eu do nada tive um estalo com a minha terapeuta e eu falei, cara, a minha cabeça não para de pensar, o meu cérebro tá sempre falando comigo, e por que ele fala com todo mundo e ninguém escuta? As respostas de tudo da nossa vida tá aqui dentro dele, então por que ninguém dá voz para esse falastrão que tá aí falando? Foi por isso que nasceu o Fala Cérebro. É o momento de dar voz a ele, dar voz dele falar da grandeza que ele tem, que ele pode ser seu amigo, mas também pode ser o inimigo. Tudo é uma questão de escolha. Então por isso que o canal nasceu, porque eu quero dar voz a quem quer ser nosso amigo, mas claro, a gente também tem que escolher ser amigo dele. Então por isso que nasceu o Fala Cérebro. Uau, que interessante, hein? Fala Cérebro. E acessem, tem no YouTube disponível? Sim, o canal, como eu falei, o canal, o vídeo vai ser lançado na próxima quarta-feira no YouTube, no @FalaCérebro. E eu posterguei um pouquinho, que eu tinha comentado com vocês que iria fazer o lançamento no mês anterior, mas eu pensei em deixar para lançar justamente no Setembro Amarelo, no mês da saúde mental, onde os holofotes se ganham. Então eu falei, nada melhor do que ele nascer num mês que é pautado para ele. Mês Setembro Amarelo. Fala um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo para conscientizar as pessoas que estão te assistindo agora. Claro. Olha, eu fico muito feliz de, enfim, os órgãos públicos, enfim, os movimentos contribuíram para que pudesse se gerar um movimento no qual as pessoas se sintam acolhidas para poder falar, para poder falar das suas questões sem julgamentos. Infelizmente eu sei que muitas empresas, pessoas utilizam isso como um marketing, infelizmente é ser humano. Sim. Mas eu sei que isso é um movimento que nasceu de uma questão muito genuína para dar voz para aquelas pessoas que precisam de socorro e não sabem como pedir ajuda, né? Como tem o CAPS, tem acho que até um telefone que eu não me lembro ao certo, que você pode entrar em contato no momento que você está com dificuldade, está pensando coisas horríveis, até mesmo de tirar a sua própria vida. Tem movimentos de pessoas capacitadas para essa escuta, porque as pessoas gostam muito de separar saúde mental e saúde física. Gente, não existe duas saúdes, existe uma. Aquela que começa no cérebro, ela vai pro teu corpo inteiro. Então, o Setembro Amarelo, ele vem para nos lembrar que a saúde começa aonde, infelizmente, as pessoas acabam negligenciando, e precisou-se criar esse movimento para fortalecer e conscientizar as pessoas da importância desse cuidado. Isso é muito interessante. Ainda voltando sobre o transtorno de borderline também, que é um assunto que está muito em alta hoje, até porque nós temos aí, hoje em dia vemos muito na televisão, nas revistas, nos jornais, muitas pessoas que têm um transtorno de borderline, como pessoas que convivem com quem tem, e muitos artistas também, que eu acho isso muito interessante elencar. Você acredita que o transtorno de borderline ele possa ser tratado sem o uso de medicamentos em questão, ou é necessário a medicação? Não, isso é muito particular de paciente para paciente. Ou seja, trazendo o meu exemplo como referência, eu abri comorbidades, né? A questão da ansiedade. Então eu tomo a medicação não para o borderline, que o manejo está na terapia, o tratamento está na terapia. Sim. Aí eu desenvolvi uma comorbidade que me faz ter a necessidade de tomar a medicação, mas não necessariamente é obrigatório, não. Eu quero que você conte sobre essas comorbidades, mas vamos aos áudios. Boa noite, Divas. Aqui é a Debinha Rudes, passando para mandar um beijo para Denise, tá arrasando. E um beijo também para a Pamela, saudades, Pamela. Beijo, dona. Estou acompanhando a entrevista desde o começo e até me passando aqui
esquecendo de mandar minha pergunta, tanto que estou acompanhando a entrevista. Pamela, minha pergunta que eu gostaria de fazer é sobre minha própria experiência. Muitas vezes essas questões emocionais, a gente sente ela no dia a dia e muitas pessoas gostariam de ter acesso a isso, a uma terapia e a um especialista nessas causas. Mas quando a gente chega, né, tipo, no primeiro passo é ir a um posto médico, né, um SUS, um exemplo, né, para a galera periférica. E muitas vezes, se você não tiver aparentemente com a questão emocional explícita, o médico muitas vezes, né, não viabiliza para a gente. Então, eu queria saber como que a gente pode chegar a ter a segurança de falar que está sentindo algo e gostaria de ter um acesso a um especialista, porque eu sinto, às vezes, uma certa resistência ainda dos médicos que não percebem, quando não é perceptível, né? Que bacana essa pergunta. Gostei muito. Pode responder, Pam. É justamente algo que eu venho observando, e até um colega, que foi um professor meu lá no Senac, que está se formando em psicologia, é algo que a gente quer tentar fazer para, de fato, acabar com essa estigma, né, que tem se criado, de fato, que todo mundo que vai no meio público, infelizmente, os médicos te passam sertralina e é isso aí. E te mandam para um tratamento e é isso aí. E isso é muito triste. A pessoa que está num sofrimento, necessitando de tratamento, precisando de uma escuta, ela vai, em muitos dos casos, eu falo isso por relatos que chegaram até mim, de pessoas que eu converso, então é muito triste. Então o que eu posso te falar, além de tudo, pensando no meio público, né, eu faço hoje tratamento no particular, mas eu sei o quanto é necessário e é difícil para as pessoas no meio público. O que eu posso te falar é o seguinte: o primeiro passo, quando você chegar, é você mesmo falar para o seu psiquiatra, que é a primeira linha quando você chega para tratamento, que é o que pode te fazer a oferta de medicação, né, porque ele é médico. E falar de fato, olha, eu sei que é difícil, né? Às vezes as pessoas não sabem em que momento elas estão, então por isso existe uma dificuldade também. Sim. Mas ela tentar, tudo que ela sentir, falar aquilo que impacta. Um exemplo, eu observava que eu tinha muitos problemas em relação a relacionamentos, em questões de amizade, questões de trabalho. Mas assim, isso foi o processo da terapia que me ajudou. Sim. Então o que eu posso falar é isso: fala o que mais te dói. E é triste falar, mas você ter que contar de pegar um bom médico para que ele possa entender a sua necessidade e te direcionar para um profissional que vai começar a fazer os manejos, os tipos de tratamento, os tipos de abordagem, para ir limpando as questões das comorbidades, que é como eu te falei. Sim. Eu levei praticamente 5, 6 anos para descobrir hoje que eu tenho transtorno de borderline, porque antes eu era tratada para ansiedade, depois depressão, para depois TDAH, para depois descobrir que eu tenho um transtorno de personalidade que não foi tratado. Então, assim, é uma coisa muito macro. Então, o que eu posso falar, assim, para as pessoas é isso: tente ser o mais claro possível nas suas dores, mesmo que você não saiba bem, mas fala aquilo que te impacta. E eu torço para que vocês achem um bom profissional na rede pública, porque infelizmente eu sei que é muito difícil, todo o tratamento é muito direcionado para processos de uso de entorpecentes. Então tudo isso no meio público é direcionado para isso. Então o que eu posso ir também buscar canais no YouTube com profissionais como a doutora Ana Beatriz Barbosa. Eu não canso de recomendar, que ela é uma psiquiatra, ela é uma médica, e ela que foi a porta-voz para que eu pudesse começar a me entender e falar, pera, eu sinto isso, não, eu sinto aquilo. E foi através disso, dessa inquietação junto com esse processo, que eu consegui. Claro, posteriormente também acompanhei os conteúdos do Fala Cérebro, que teremos pessoas que podem também te auxiliar nessa busca, para que você já chegue um pouco mais munida para uma conversa médica e consiga ter o tratamento adequado. Bacana, respondida a pergunta da nossa querida Débora Evelyn, mais Beijo, conhecida Debinha. como Debinha Roots. Estudou também conosco gente. no Senac, uma grande
Uma grande comunicadora também, se expressa muito bem, uma cantora maravilhosa, não canso de falar. De uma energia maravilhosa. De uma energia maravilhosa, assim como a da Pamela também, que eu não posso deixar de falar. E aproveitando ainda nessa questão do borderline, fora o que você já trouxe aqui pra nós, o que você acredita que diferencia o transtorno de borderline dos demais transtornos mentais? Olha, é que na verdade todo transtorno ele tem a sua particularidade, né? Ou seja, tudo é uma questão no funcionamento cerebral. O que diferencia, mas não coloca como algo único e excepcionalmente, é que ele é uma questão muito do ambiente e a predisposição genética, a convivência num ambiente disfuncional. Mas todos os outros também, de alguma forma, na vida adulta, ele carrega essa questão dos relacionamentos, por exemplo, a ansiedade, esse estilo de vida que, infelizmente, a gente não está se atentando, que está nos adoecendo. A gente está achando que a gente é inteligência artificial e tem que funcionar como ela, e não, ela veio justamente para ser a nossa ferramenta para fazer isso. Sim. Né? Então, eu não vejo ele como diferente, mas eu vejo ele um pouco mais danoso, porque, como eu te falei, ele não tem cura, diferentemente do outros. Ou seja, você aprende a conviver, manejar. Então, assim, todo dia é um dia. Eu brinco que pra mim é 1% todo dia, porque a cabeça da pessoa que vive, o funcionamento como um todo não é fácil, né? Então, os outros, um remédio, uma terapia por um tempo, todos têm o seu nível de impacto e dano na vida da pessoa, mas o borderline, o que é triste é que você convive com ele pro resto da vida, e é assim que seu cérebro funciona, e você tem que aproveitar, tirar o melhor dele. Tem que tirar o melhor dele, e é bacana essa experiência também que você passa para as pessoas, você que já possui o transtorno de borderline. Sim. É legal essa experiência que você passa, por você já ter esse transtorno que não é fácil. Sim. Você aprender a conviver com isso, como você disse. Sim. É algo que não é uma doença que não tem cura, e você tem que aprender a conviver. Essa convivência é um pouco complicada, vamos dizer assim, mas é com o passar dos dias que você vai aprendendo, e você vai aprendendo com você mesma. Sim. A conviver com isso, que é legal. E é bacana também você passar um pouco dessa experiência para outras pessoas. Você já presenciou ou já ouviu alguma história de alguém que já teve borderline, ou de alguém que tem algum familiar que tem, que você possa compartilhar com a gente? Olha, eu tenho as minhas suspeitas, da minha própria família. Sim. Mas eu busco ser a pessoa a criar a ruptura, ou seja, não ser a pessoa que vai deixar esse transtorno, que hoje eu sei, eu tenho nome, deixar ele impactar, ele comprometer as minhas relações. Sim. Porque ele é uma escolha. Veja, a escolha de você se tornar algo fadado a ter uma vida fracassada. Eu escolhi quebrar esse padrão. Eu suspeito algumas pessoas da minha família em particular, mas eu escolhi romper. Ok, eu sou puramente emoção, eu sou coração, eu sou tudo uma intensidade. Tudo bem, eu vou aprender a funcionar diferentemente disso, porque eu vou usar esse transtorno para me potencializar no que eu sei que ele também tem coisas muito boas. Tudo tem dois lados, né? Sim. Então eu resolvi romper esses padrões que eu sei que, infelizmente, existem na minha família, então eu não quero perpetuar. Até porque nós sabemos que existem as consequências também, Sim. que não são poucas, são muitas consequências. Sim. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. O papo está muito bom, nós queríamos estender mais, mas eu te convido a voltar outros para continuarmos desenvolvendo mais sobre o transtorno de borderline e outros transtornos mentais também. Eu quero muito te agradecer e aproveite para passar as suas redes sociais, o seu canal, para quem quiser te seguir, quem quiser te acompanhar, fica à vontade. Com certeza. Bom, primeiramente, eu agradeço por essa oportunidade de estar junto contigo nesse projeto tão lindo, de mostrar as potências de nós mulheres, né? Eu acho isso muito incrível. Sim. E ter uma oportunidade de falar um pouco mais sobre a questão da saúde mental e falar para você que quer saber mais de uma maneira descontraída,
sabendo de coisas do dia a dia, quebrar essas neuras e tornar o acesso e o conhecimento à psicologia de uma maneira mais leve, eu convido vocês a seguir o canal @FalaCérebro no YouTube, no TikTok e em todas as redes sociais, para que vocês possam acompanhar um pouco mais meu trabalho. Lá eu tenho certeza que eu vou poder plantar uma sementinha que, assim como foi plantada em mim, para que vocês possam ter uma vida melhor e uma vida mais protagonista de si próprio. E mais uma vez, obrigada. Foi uma satisfação muito grande. A satisfação foi toda minha de verdade. Muito obrigada. E quero agradecer muito a você que ficou aqui conosco, nos acompanhou, nos assistiu. Você que não conseguiu assistir a live hoje, não se preocupe, porque amanhã esse vídeo ele estará no YouTube Rede Elite para você acompanhar ele na íntegra. Muito obrigada a toda a equipe Rede Elite que sempre abre as portas e disponibiliza o espaço para que possamos fazer o melhor dos nossos podcasts aqui, certo? Lembrando que daqui a pouquinho, às 8h30, já na sequência do Divas Podcast, vai vir o podcast do Cancan com o cantor Roberto Armani. Então, não percam. Muito obrigada a todos pela sua sintonia, pela sua audiência e até o próximo Divas do Podcast. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o programa Divas, o Podcast, com Denise Ribeiro.